Oi, eu sou a Rita e eu quero falar com vocês hoje sobre o medo. Quem aqui nunca sentiu medo na vida, meu Deus? Cada um tem o seu próprio medo, né? Às vezes nós enfrentamos medos que vêm em determinada fase da nossa vida e passa, e às vezes é o medo de alguma situação, medo de algum perigo iminente, medo de tantas coisas, né? Nesse mundo tem tantas coisas que assolam a nossa alma e prejudica a nossa mente e atrapalha o nosso emocional. Mas eu quero contar a história para vocês hoje de um rei que também teve medo, só que nós vamos ver como que ele encarou essa situação. E a história desse rei está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Na verdade, a história desse rei começa bem no capítulo 17 de 2 Crônicas, mas o que eu quero falar para vocês está no capítulo 20, no verso 3, que diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Apregou o jejum em todo o Judá. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades veio gente para buscar ao Senhor. Josafá era o rei que governava o reino do sul, lá em Israel. Josafá era descendente do rei Davi, mas havia passado muito tempo que Davi já tinha morrido. Veio Davi, Salomão, Roboão e alguns reis, eu não vou citar com medo de errar. Mas aí chegou a vez de Josafá governar o reino do sul e ele se prontificou a buscar o Senhor, buscar do Senhor para poder governar o povo. E o Senhor deu muitas vitórias para Josafá. Só que o Josafá também teve seus erros e acertos, assim como nós. A Bíblia diz no capítulo 20 que Josafá recebeu uma notícia muito ruim. Ele estava, no contexto dessa história, Josafá estava organizando o reino do sul, levantando juízes para poder julgar a causa do povo. E ele também havia acabado de receber um grande livramento, porque ele quase morreu, porque ele foi fazer aliança com o rei Acabe, que era um rei perverso lá do reino do norte, e quase que ele morreu, mas Deus deu livramento. Acabe morreu, mas Josafá não morreu. Ele voltou para sua casa e estava colocando o reino do sul em ordem, e foi quando chegou essa notícia, que 3 povos vinham pelejando, querendo tomar posse do reino do sul. E com certeza era um grande exército, maior que o exército que ele tinha à sua disposição. E ele teve medo. Mas quando essa notícia chegou e ele teve medo, ele se dispôs a buscar o Senhor. Ele orou ao Senhor. Olha, uma dica pra gente. Tá com medo? Vamos orar ao Senhor. E Josafá orou ao Senhor. E a Bíblia diz que, além de orar, ele convocou todo o reino do sul para fazer o jejum. As mulheres, as crianças, todo mundo jejuou. E quando todo mundo está envolvido no mesmo propósito de buscar o Senhor, coisas extraordinárias acontecem. A Bíblia diz que Deus levantou um levita. Levita eram os responsáveis pela casa do Senhor lá no Velho Testamento, ok? Responsáveis pelo louvor e pela manutenção da casa do Senhor. E esse levita falou em nome do Senhor. Deus usou o levita para poder responder à oração de Josafá. Mas antes de eu contar para vocês o que Deus mandou o levita falar, eu preciso falar da última frase que Josafá falou na sua oração. Ele apresentou ao Senhor toda a dificuldade, falou do Senhor das promessas que o Senhor tinha para o reino do sul, e no final da sua oração ele diz: Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Que coisa linda, é isso que nós precisamos fazer hoje, colocar os nossos olhos no Senhor. E depois dessa oração, Deus usou esse levita para falar assim, o que está escrito no versículo 15. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus. O Senhor respondeu à oração de Josafá, falou que ele não precisava temer, deu a ele uma estratégia. E no dia seguinte, Josafá levantou com seu exército, colocou os cantores à frente do exército para eles irem louvando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor.
A Bíblia diz que quando eles chegaram no local onde seria a peleja, quando eles olharam, só havia cadáveres. Todo o exército dos inimigos estavam mortos. Não sobreviveu nenhum. Estavam todos mortos. Sabe por quê? Porque o Senhor confundiu a mente deles e eles começaram a lutar entre si. Eles começaram a se autodestruir. E quando Josafá chegou lá com seu exército, ele não precisou pelejar, porque o Senhor resolveu para ele. E a Bíblia ainda diz que quando Josafá olhou aquele exército completamente destruído, somente de cadáveres, junto com os cadáveres havia um grande despojo, ou seja, tinha muitas riquezas, tinha ouro, tinha prata, tinha coisas preciosíssimas lá. E eles foram recolher toda essa riqueza, e a Bíblia diz que eles demoraram 3 dias para poder dar conta de recolher todos aqueles metais preciosos, toda aquela riqueza que estava lá junto com os cadáveres, eles levaram para Jerusalém. E aquele lugar que seria chamado de lugar de peleja, lugar de guerra, Josafá deu o nome de Vale da Bênção, porque ali o Senhor confirmou a palavra que havia dito, que a peleja não era dele, mas do Senhor, e também pela grande riqueza. Eu aprendo também que mesmo quando nós estamos enfrentando uma grande dificuldade, um grande desafio, passando por uma situação de medo, mesmo nessa situação, nós podemos ver o agir do Senhor. Quando nós estamos com medo, nós podemos clamar ao Senhor, que além de nos responder, Ele vai usar pessoas para poder trazer para a gente uma palavra de ânimo, uma palavra de consolação, uma palavra de confirmação da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então o problema não é ter medo, o problema é o que nós vamos fazer com esse medo. Será que nós vamos deixar o medo dominar o nosso coração, arrancar a paz que o Senhor conquistou para nós? Ou é melhor a gente poder buscar o Senhor, reconhecer o quanto nós dependemos do Senhor, contar com a ajuda que Ele manda para a gente e ser vencedor? Tá? Aí nós vamos ter que escolher. Eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.